Boa noite a todos. Nós vamos estudar as profecias da Bíblia, conforme nós combinamos. Pretendo estar encaminhando para as pessoas que não tiveram a oportunidade de participar aqui desta reunião. E nós vamos, então, estar apresentando aqui pontos da Bíblia que mostram como Deus realmente tem cuidado dos seus filhos aqui na Terra. Então, eu vou mostrar aqui alguns quadrinhos e a ideia nossa é sensibilizar cada um de vocês que estiverem assistindo esse vídeo para que saibam de que Deus, Ele tem propósitos, Ele está cuidando sim de cada um de nós aqui nesta terra. O que nós estamos vendo aqui neste quadrinho, né? A Bíblia, né, ela deixa claro de que Deus, Ele nos dá a rota para a nossa vida. Então, o livro de Amós, capítulo 3, versículo 7, nos diz que certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, nós vamos ver aqui no decorrer desse estudo que Deus se manifestou muitas vezes para falar aos profetas coisas que viriam, que aconteceriam no futuro. E o mais interessante de tudo é que quando a gente estuda as profecias, a gente percebe que, a despeito dos problemas que estamos vendo aqui na Terra, nós podemos ter esperança de dias melhores. Mas a gente precisa cavar fundo, a gente precisa estudar a Bíblia, buscar o conhecimento para que a gente possa, e principalmente, buscar um relacionamento com Deus, que é através da comunhão diária, de parar um pouquinho, dar esse tempo para Deus, através do estudo e da nossa conversa com Deus. Então, vamos lá. Nesse quadrinho, nós estamos vendo que a Bíblia, ela é como uma biblioteca. Nós estamos vendo aí uma estante com vários livros. E é assim que é a Bíblia. A Bíblia, ela não é um livro único escrito por um autor. Ela é um livro complexo, né? Cheio de livros. Então, existem 66 livros na Bíblia, sendo que 27 estão no Antigo Testamento e 39 no Novo Testamento. E muitas pessoas se perguntam, como assim novo, antigo? O que quer dizer? Será que o antigo não vale mais, o novo vale? Como assim, né? Na verdade, a Bíblia, ela precisa do Antigo Testamento e do Novo Testamento para que a gente consiga compreender qual que é a proposta de Deus. Então, o Antigo Testamento, ele dá as bases para o Novo Testamento. E a gente vai compreender isso conforme a gente vai estudando. Os escritos das Escrituras se deram entre 1500 antes de Cristo, tá? E isso, só para a gente ter uma noção, é 2500 anos aproximado depois da criação da Terra, segundo os escritos da Bíblia, que dá 1500 aproximadamente antes de Cristo, até os anos 100 depois de Cristo, tá? Então, começou os primeiros escritos por Moisés e os últimos escritos pelo profeta João. E o total de tempo desses escritos foram de 1600 anos. E os autores que fizeram os escritos da Bíblia foram aproximadamente 40 autores, né? Então, são pessoas de diferentes épocas, diferentes culturas, conhecimento, mas uma coisa fantástica que a gente já percebe no estudo da Bíblia é que nenhum deles se contradiz. Todos eles falam de um conteúdo semelhante ao que o outro falou. A gente pode buscar as respostas da Bíblia, né, em todos eles, de modo que a gente pode entender que há, sim, a condução de Deus e uma inspiração de Deus em todo este conteúdo. A Bíblia, ela foi escrita originalmente na língua hebraica e na língua grega, com um pouquinho de aramaico também. E ela é agrupada por estilos literários, ela não é agrupada por cronologia, ou seja, o Gênesis, por exemplo, Êxodo, Levíticos, eles não foram escritos em primeiro lugar.
Eles foram escritos depois que já tinha sido escrito. O primeiro livro escrito foi o livro de Jó. No entanto, o livro de Jó está mais para frente. Então, não está agrupado de uma forma cronológica, mas pelo estilo literário, para que a gente tenha até uma forma de ler a Bíblia, do começo para o fim, tendo uma facilidade de compreensão pelo estilo que ela está agrupada. Aqui a gente consegue entender um pouquinho a Bíblia do ponto de vista de organização. Então, nós estamos vendo que a divisão da Bíblia em capítulos e versículos se deram em diferentes épocas, ou seja, a Bíblia ela não tinha nem capítulo, nem versículo, então ela foi organizada pelos livros, e para, assim, uma forma melhor da gente encontrar um determinado texto que a gente gostaria de encontrar, a gente encontra hoje essa facilidade. A primeira Bíblia impressa com capítulos e versículos foi a Bíblia de Genebra, em 1560, lá na Suíça. E é por isso que Cristo, quando ele citava as Escrituras, ele fazia uso da expressão, está escrito. Mas ele não falava, ó, capítulo tal, versículo tal, porque era uma forma de referenciar, não com tanta exatidão. Então ele dizia, olha, está escrito. E a gente consegue achar, né, os textos hoje dessa forma, usando capítulo tal, versículo tal. Então, olha só, por exemplo, no Evangelho de São Mateus, né, que é o livro, o capítulo 1, ele aparece em numeral maior, e os versículos, eles aparecem em numeral menor. Então, é assim que a gente fala. Capítulo é o numeral maior, e versículo numeral menor, e assim a gente encontra, tá? Aqui, a gente vai pensar um pouquinho no tempo da cronologia bíblica, tá? Eu acho que é interessante a gente pensar nisso, porque às vezes a gente fica pensando, nossa, em que tempo que eu estou em relação ao que a Bíblia apresenta? Então, veja, ó, aqui nós temos o período da criação do mundo, né? O começo de tudo. Passou-se 2000 anos e veio o dilúvio, e passou-se 4000 anos e veio Jesus Cristo. Isso aqui é muito significativo. Vocês vejam que do dilúvio, da criação até o dilúvio, são 2000 anos. E do dilúvio até Jesus Cristo também são 2000 anos. E veja, que interessante, de Cristo até os nossos dias também são 2000 anos. E isso dá muito o que pensar, né? Quer dizer, a cada 2000 anos, a gente vê que Deus está interferindo na história humana. E aí nós perguntamos, o que será que pode acontecer nos nossos dias? Nós já vivemos, pela cronologia bíblica, 6000 anos e adentramos o 7º milênio agora, né? Nós estamos em 2021, então nós temos 21 anos dentro do 7º milênio, pela cronologia bíblica. Nesse quadrinho nós temos aqui uma coisa bastante interessante. Há alguns críticos da Bíblia que falam que, por causa que as profecias da Bíblia elas foram tão corretas, tão certeiras, eles falam, não, a Bíblia deve ter sido escrita depois que os fatos aconteceram. E não foi, na verdade. Os escritos do Mar Morto foram alguns escritos que foram encontrados em 1947, porque até lá o manuscrito, porque a Bíblia era escrita manuscritamente, então as pessoas escreviam com a mão, não tinha escrita digital, nada disso. Então, e o manuscrito que existia até essa data, mais antigo, ele era datado em torno de 900 anos depois de Cristo. Então, os críticos daquela época começaram a falar isso, que não é possível, né? As profecias, elas eram tão exatas, e algumas delas que apareceram mais de 500 anos antes de Cristo. No entanto, elas com exatidão diziam coisas que iam acontecer e aquilo acontecia exatamente como havia sido profetizado. Então, quando em 1947 foi descoberto por um pastor de cabras lá na região do Mar Morto, na Jordânia, esses escritos da Bíblia, do Antigo Testamento, os estudiosos dataram com segurança de 250 antes de Cristo. Então, isso provou-se, né, que os escritos vinham com conteúdo exatamente iguais ao manuscrito que já existia, que estava disponível até essa data. Isso era todo o Antigo Testamento. O único livro do Antigo Testamento que não apareceu
aqui foi o livro de Ester, mas todos os demais, eles foram encontrados em vasos de barro, bem preservados, e isso foi tremendo, né, para auxiliar nessa questão, veracidade da Bíblia. Já os manuscritos do Novo Testamento, existiam vários. O número é superior a 20 mil. Então, a gente percebe que a gente pode confiar nesses escritos, porque, se bem que várias pessoas copiaram, fizeram cópias, então, quando se comparava uma cópia com outra, se existia alguma palavra, alguma colocação um pouquinho diferente, isso não mudava o teor da Bíblia. E aqui, nós agora vamos analisar alguns textos da Bíblia que nos apresenta uma coisa muito, assim, inspiradora. Nós podemos, através desses textos, compreender como a gente pode realmente ter esperança através dos estudos da Bíblia. Então, veja esse livro de Romanos, foi escrito pelo apóstolo Paulo, capítulo 15, versículo 4. Se você quiser dar uma olhadinha na sua Bíblia, pode estar conferindo. Diz assim, olha: porquanto tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela constância e pela consolação proveniente das Escrituras tenhamos esperança. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que tudo o que está relatado na Bíblia foi escrito para nosso ensino e para que, tendo constância, olha essa palavra, constância, quer dizer que a gente não fica mudando de ideia. Então, a gente precisa confiar e permanecer nessa confiança. E pela consolação, que quer dizer que, apesar dos problemas que a gente vivencia, a Bíblia traz um consolo e traz também o quê? Esperança. Então, é isso que a gente quer apresentar aqui. 2 Pedro, esse livro é do Novo Testamento, bem como de Romanos também. 2 Pedro foi escrito pelo apóstolo Pedro, capítulo 1, verso 19, também nos diz: e temos ainda mais firme a palavra profética, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma candeia que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva surja em vossos corações. O que quer dizer isso? Que a Bíblia e a palavra profética, e todas as profecias que nós estaremos estudando aqui, nós podemos ter ela muito firme, tá? E é bom que a gente esteja atento a elas. Bem fazeis em estar atentos, porque ela é como uma luz. A candeia é o nome que se dava para a luz da época, que foi escrita como se fosse uma lamparina, né, ou a luz que nós temos hoje para iluminar. E a Bíblia, ela ilumina o escuro da vida, que às vezes a gente não sabe o que vai acontecer, mas a Bíblia, ela dá essa clareza. Então, quem estuda a Bíblia sabe exatamente em que momento que nós estamos e o que virá, até que o dia amanheça e a estrela da alva surja em vossos corações. O livro de Salmos é um livro poético, um livro de muita inspiração. Salmo 119, 105, nos diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, o salmista aqui, ele diz que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é como uma lâmpada. E já em 1 Coríntios 10, verso 11, 1 Coríntios é um livro do Novo Testamento, escrito pelo apóstolo Paulo, e diz assim: ora, tudo isto lhes acontecia como exemplo, e foi escrito para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos, que as pessoas que vivessem no fim dos séculos, ou seja, no fim dos tempos, onde a gente começasse a ver coisas que nunca a gente tinha visto, a gente estuda a Bíblia e vê ali os exemplos que foram colocados para aviso nosso. Então, estudar a Bíblia nos dá uma direção. Agora, o último aqui, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens, da parte de Deus, falaram movidos pelo Espírito Santo. Esse texto nos dá uma orientação a respeito da interpretação das Escrituras. Ninguém pode interpretar a Bíblia ao seu bel prazer, porque a Bíblia, ela foi escrita não por particular interpretação,
Ou seja, foi Deus que inspirou. Então, a gente precisa buscar a interpretação da Bíblia na própria Bíblia. Então, a gente estuda um texto e vai buscar a resposta nos textos ali mesmo. Né? Às vezes está naquele livro, às vezes um outro autor elucida melhor o que foi falado a respeito daquele tema e a gente vai buscar. Então, a Bíblia ela precisa ser buscada por temas, um pouco aqui, um pouco ali. Né? E a gente pode ler também do começo para o final, não tem problema algum. Mas para a gente estudar os temas da Bíblia, a gente busca de um autor, de outro autor, e assim a gente consegue fechar o quebra-cabeça daquele assunto. E aqui a gente vai ter a palavra de Cristo. E por que a gente precisa da palavra de Cristo? Porque ninguém acredita numa ideia se não tiver alguma ligação com alguma pessoa, né? As ideias têm que vir de alguém. E quando a gente estuda a Bíblia, a gente percebe que tudo centraliza em Jesus Cristo. Jesus Cristo foi profetizado no Antigo Testamento, porque ele seria o libertador de toda a humanidade. Libertar do quê? Libertar de tudo que nos oprime. E Jesus Cristo, ele é a ponte entre Deus e o ser humano. Ele veio em forma humana, mas ele é Deus, e a gente pode depois estudar sobre esse assunto. Jesus, falando da Bíblia, olha o que ele diz no livro dos Evangelhos, João, capítulo 17, verso 17, diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus falando com Deus, orando a Deus, ele pediu para que Deus santificasse os discípulos na verdade. E ele disse que a palavra de Deus que é a verdade. Então a gente, às vezes, na vida, a gente busca muitas teorias, ideias, filosofias. Muitas delas são mentirosas. E Jesus, ele indicou a verdade está na palavra de Deus. Esse outro texto de Lucas, que também é um evangelho, segundo Lucas, capítulo 24, verso 44. Diz assim: depois lhes disse, são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, que importava que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Quer dizer que Jesus, ele se referiu a todo o Antigo Testamento para dizer do que já estava predito a respeito dele. Então, a gente vê aqui, lei de Moisés, é o Pentateuco, então é Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio, os 5 primeiros livros da Bíblia. Pois ele fala dos profetas, são todos os demais livros, com exceção dos Salmos e de alguns outros livros, mas o Antigo Testamento compreende tudo isso que Jesus está se referindo. Tudo que estava acontecendo ali era um cumprimento daquilo que já tinha sido falado nestes livros do Antigo Testamento. E agora, para finalizar, nós vamos aqui considerar algumas coisas que nos dão o que pensar a respeito das profecias da Bíblia. Aqui, nesse texto de Gálatas 4, verso 4 e 5, diz assim: vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E o que quer dizer vindo a plenitude dos tempos? Essa palavra quer dizer que plenitude significa o cumprimento de algo que tinha sido profetizado. Quer dizer que Jesus viria no tempo certo. A vinda do Salvador foi predita lá no Éden, no começo da Bíblia. Essa profecia, por exemplo, de Gênesis 3, verso 15, nos diz: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus falando com a serpente lá no Jardim do Éden, dizendo que ele colocaria inimizade entre a serpente e a mulher. A serpente aqui, a Bíblia, no Apocalipse, coloca a serpente indicando que ela exatamente foi utilizada por Satanás. E essa inimizade seria entre Satanás e a mulher. Na Bíblia, principalmente nos escritos proféticos, a gente vê mulher é um símbolo da igreja de Deus, ou do povo de Deus, ou daqueles que escolheram andar nos caminhos de Deus. Então, aqui nada mais, nada menos, está dizendo que Deus colocaria inimizade entre Satanás e os filhos de Deus.
entre a descendência de Satanás e o seu descendente. Quem é o descendente dos filhos de Deus? Seria o próprio Jesus Cristo, que viria. Este te ferirá a cabeça. Jesus ia ferir a cabeça da serpente. Ou seja, ele ia esmagar, ia matar a serpente. Porque quando a gente fere uma serpente na cabeça, a gente mata. E ela, a serpente, que é Satanás, ela ia ferir, né, a Jesus Cristo. Mas, por que o calcanhar? Porque não seria um ferimento para sempre. E Jesus seria vitorioso. Então, essa é a primeira profecia que já pré-anuncia a vinda do Messias, que seria aquele que seria a solução para aquele problema do afastamento do ser humano de Deus, da desconfiança do ser humano de Deus. E quando Adão e Eva ouviram pela primeira vez a promessa, aguardavam-lhe o pronto cumprimento. Saudaram alegremente seu primogênito na esperança de que fosse o libertador. Mas o cumprimento dessa promessa estava demorando. Tinha uma profecia de Daniel que revelou o tempo do advento, mas nem todos interpretavam corretamente a mensagem, e os séculos se passaram, e as vozes dos profetas cessaram. Mas, como as estrelas do vasto circuito de sua indicada órbita, os desígnios de Deus não conhecem nem adiantamento, nem tardança. Assim, nos divinos conselhos, fora determinada a hora da vinda de Cristo. E quando o grande relógio do tempo indicou aquela hora, Jesus nasceu em Belém. Mediante os símbolos da grande escuridão e do forno fumegante, Deus também revelara a Abraão, sabe, o patriarca lá do começo da Bíblia, a servidão de Israel no Egito, e declarara que o tempo de peregrinação deles seria de 400 anos. E sabe que em Gênesis, isso muitos anos antes disso acontecer, do povo de Israel sair do Egito, Deus já havia pré-anunciado que eles sairiam, né, que eles ficariam nessa peregrinação 400 anos ali no Egito, mas que depois de 400 anos de escravidão, eles sairiam com grandes riquezas. Isso está relatado em Gênesis 15, verso 14, que é uma profecia. E contra essa palavra, todo o poder do orgulhoso império de Faraó batalhou em vão. Naquele mesmo dia indicado na promessa divina, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Isso está em Êxodo 12, verso 41. E assim, nos divinos conselhos fora também determinada a hora da vinda de Cristo. Então, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. Naquela hora, na hora exata em que Deus já tinha pré-anunciado pelos profetas. A providência havia dirigido os movimentos das nações e a onda do impulso e influência humanos até que o mundo se achasse maduro para a vinda do libertador. Então existia o momento certo para aquilo acontecer. Na época, já falava-se vastamente uma língua, a qual era por toda parte reconhecida como a língua da literatura. De todas as terras, os judeus da dispersão reuniam-se em Jerusalém para as festas anuais. E o que isso nos dá? A dica de que, ao voltarem para os lugares de sua peregrinação, eles podiam espalhar por todo o mundo as novas da vinda do Messias. Deus, que conhece tudo desde o princípio, pré-anunciou a vinda do Messias. E isso nós vamos estudar aqui nesses estudos a respeito. Nós vamos ver profecias que mostravam exatamente quando Jesus viria. Isso é uma profecia que está no livro de Daniel. Então, nós finalizamos agora esse estudo de hoje, que foi só para dar assim um gostinho a respeito das escrituras, do conhecimento básico, né? Dos livros, como que a gente pode encontrar capítulos, versículos, e também para a gente entender que Deus inspirou profetas para falar as coisas que aconteceriam. Conforme nós formos estudando as escrituras, você vai entender que tudo que os profetas falaram a respeito de algum dos temas que nós vamos expor aqui, cumpriram à risca. Então, o que isso nos
nos ajuda a termos confiança na Bíblia. E, através desse estudo, você vai também ter esperança de dias melhores. Principalmente, nós vamos sempre falar algo novo a respeito de Jesus Cristo, este que pode fazer essa ligação entre a terra e o céu. Que Deus possa te abençoar e que você também possa ter esse incentivo de estar sempre assistindo a esses estudos, tá bom? Então, vamos finalizar aqui fazendo uma oração para que Deus possa te abençoar, tá? Querido Deus, graças te damos, porque nós temos a oportunidade de ouvirmos e falarmos a respeito do teu grande amor e sabermos que o Senhor tem planos para todas as criaturas desta terra. Te agradecemos e te pedimos que o Senhor abençoe a cada uma dessas pessoas que estão assistindo esses estudos e que o Senhor possa, Senhor, trazer proteção e alívio para cada uma delas e a paz que só o Senhor pode dar. Em nome de Jesus. Amém.